Próximo. Estamos de volta aqui para bater um papo a respeito de algumas coisas que a gente deixa passar em relações e que acabam se tornando extremamente tóxicas. Vamos bater um papo a respeito do que dá para relevar e o que certamente não dá para relevar no relacionamento. Seja bem-vindo, Rafa, Jake, Tayane, Carol, Thiago. Sejam todos bem-vindos. Então, para quem não sabe, nos stories a gente está batendo um papinho, Sabrina, Rafa, a respeito de como que começa um relacionamento tóxico. Muitas pessoas olham para os outros em relações tóxicas e pensam, meu Deus, mas que pessoa mais besta. Se você vê toxicidade, é só pular fora, né? E a pessoa na relação tóxica fica bem confusa, porque ela não consegue nem discernir, às vezes, quando que ficou tóxico. E a realidade, gente, é que, de forma geral, relações tóxicas começam gota a gota. A parte tóxica não começa logo de cara. A pessoa não chega no primeiro dia, te dá um tapa na cara e fala, eu te amo, e aí a gente fica confuso. O que acontece é que normalmente começa melhor aquele relacionamento tóxico e aí gota a gota os abusos vão acontecendo. Né, Ju? Né, Ângela? Né, Aline? Não é assim? Então, como é que a gente faz, tá? Se o negócio começa gota a gota, em que momento que o sapo que está dentro da panela com a água aquecendo vai perceber que ele está prestes a morrer e que aquela água daqui a pouco vai ferver e que ele tem que cair fora antes da água ferver? Como que eu vou perceber isso, Tari? Quando as coisas começam gota a gota, isso nos confunde. Por quê? Porque ninguém quer ficar brigando por coisas que parecem pequenas. A gente se sente torto por brigar por algo que parece apenas uma gota. A questão, gente, é que quando vocês lidam com pessoas narcísicas, nota que eu falei pessoas narcísicas, não pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Porque a realidade... Beijinho, Alan! Filho da Ângela. A realidade é que a pessoa não tem que ter transtorno de personalidade narcisista para agir de forma narcísica. E agir de forma narcísica significa que ela usa 2 pesos, 2 medidas. As minhas necessidades são mais importantes do que as suas, certo? Quando a gente lida com pessoas narcísicas, tudo que a gente aceita enquanto toxicidade no relacionamento se torna um novo padrão. E quando você aceita aquele novo padrão, nunca vai voltar para o padrão anterior, que era um pouco melhor. Ou seja, se você começa o relacionamento aqui na fase do bombardeio de amor, e aí daqui a pouco a pessoa faz uma coisa que é atípica em comparação à fase anterior, por exemplo, ela te chama de burra na frente dos amigos. E aquilo é um negócio novo, essa pessoa nunca te chamou de burra na frente dos amigos. Aí você pensa, não, né, o nosso relacionamento foi toda essa fase de amor aqui, né? Certamente dá pra relevar esse comentário dele, né, ou dela, de me chamar de burro na frente dos amigos, né? A partir do momento que você aceita um maltrato da pessoa narcísica, o padrão com o qual ela vai te tratar baixa e nunca mais volta. Então, toda vez que você aceita pequenas coisas que parecem pequenas em comparação ao que você estava tendo antes, a pessoa vai entendendo que aquilo não é tão ruim, porque você está aceitando, então deve ser sua culpa mesmo, porque você está aceitando, afinal, e ela não volta mais para o padrão anterior, a não ser que seja temporariamente para iludir você de que tudo vai melhorar e depois continuar descendo aí o padrão de tratamento. Até agora eu tô falando alguma coisa que é diferente do que vocês experimentaram? Tari, mas se o negócio acontece gota a gota, como é que eu vou reconhecer? Como é que eu não vou ser uma pessoa chata, insuportável, cutucando toda santa vez que a pessoa comete um erro, gente? Eu não quero ser essa pessoa chata, insuportável. Gente, o segredo tá em discernir entre o que é pequeno, que vai continuar pequeno e dá para relevar, e o que não dá para relevar desde o início. No Stories, eu perguntei para as pessoas, me dê exemplos de coisas pequenas que a gente pode relevar, porque a gente é um ser humano, o outro também é um ser humano, então também não dá para cobrar perfeição, e coisas que a gente deve entender como sendo absolutamente não releváveis, absolutamente tóxicas desde o início, sacou? Então, vamos ver alguns exemplos de coisas que dão para relevar
e coisas que não dão para relevar. Ou seja, mesmo que essas coisas que não dão para relevar aconteçam numa minúscula gota, você tem que reconhecer o potencial lá dentro de que aquilo vai acabar com o seu relacionamento com o tempo. Porque é a natureza daquilo que não dá para relevar que torna aquilo algo que não dá para relevar. Então eu vou te dar um exemplo aqui. E por favor me deem exemplos também nos comentários de coisas que dá para relevar e coisas que não dá para relevar, certo? Por exemplo, dá para relevar uma pessoa que precisa de um tempo para regular as próprias respostas emocionais, ficar sozinha, para depois conversar com você a respeito de um problema no relacionamento. Então, ô fulaninho, gostaria de conversar sobre X. Putz, Beltrano, tô mal nesse momento, me dá uns minutinhos para eu me regular, depois a gente conversa? Tudo bem então, fulaninho. Aí, Beltrano vai lá, se regula e faz o quê? Volta e resolve a questão. Eu relevo o momento que o outro precisa, mas o que eu não relevo? Tratamento de silêncio. Me ignorar. Mudar o assunto toda vez que eu quero abordar uma situação difícil. Dizer, putz, cara, você conseguiu estragar a nossa noite, cara. Lá vai você mencionando esse negócio de novo. Você entendeu a diferença? O que eu posso relevar? Eu posso relevar uma pessoa que de forma geral me trata com muito respeito, ter um deslize bem momentâneo mesmo e ficar rabugento no momento. Sei lá, uma mulher que tem uma daquelas TPMs mega fisicamente dolorosas, sabe? Aí ela não consegue nem sair da cama, aí ela dá uma patadinha em mim naquele momento. Ou então um cara que acabou de ser assaltado e de repente se comunica comigo, porra, cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque o cara me abordou. Aí, putz, amor, desculpa, cara, eu me sinto tão mal quando essas coisas acontecem. A pessoa me trata rotineiramente bem e neste momento ela está diante de um estresse muito grande e aquilo faz com que ela tenha um deslize e ela percebe o deslize e pede desculpas, eu consigo relevar. O que eu não consigo relevar? Pessoas rotineiramente rabugentas que fazem tratamento de silêncio, que me dão patadas, que são passivo-agressivas, que me provocam, né? Que gostam de me ver desmoronando para depois dizer, você que é louca. Você entendeu? Eu posso relevar um deslize de alguém que me trata super bem normalmente, porque a pessoa está passando por um dia atipicamente estressante. Mas eu não relevo no dia a dia a pessoa me tratar com desrespeito. Certo, gatinhos e gatinhos? Oi, Amazônia, Casa Brasileira! Tudo bem? Ai, gente, comida amazonense nesse restaurante maravilhoso. Adoro. Dá para relevar eu ajudar alguém financeiramente no momento pontual onde aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa que contribui com as finanças normalmente, certo? Então, uma pessoa que normalmente arca a parte dela das finanças e num mês lá aconteceu um bagulho diferente. Tudo bem, Poli? Eu consigo relevar que naquele momento a pessoa precisa de um pouco de grana ou um pouco de paciência da minha parte. Não dá para relevar uma pessoa que não faz nada e ainda pede para eu dar o salário para ela e para ela controlar. Você entendeu? E ainda fica em casa coçando o clitóris o dia inteiro ou coçando o saco o dia inteiro e acha que eu que tenho que trabalhar apenas. Sacou? Dá para relevar eu ter contato com a família do outro, né, em umas situações pontuais, aí uma festa de Natal, não sei o que, com limites saudáveis. O que não dá para relevar? Não dá para relevar a família do outro, dar pitaco na minha vida. Não dá para relevar a mãe do meu marido definir por mim como que eu devo criar meus filhos. Correto? Dá para relevar X, não dá para relevar Y. O que mais, gente? Me dê mais exemplos. Dá para relevar que meu parceiro, minha parceira não tá afim de transar. Ninguém é obrigado, quando eu tô com tesão, vamos lá. A pessoa pode estar num dia ruim, pode estar lidando com estresse. O que não dá para relevar? Uma pessoa que nunca quer transar, mas também não quer conversar a respeito disso, para que possamos entender o que está acontecendo no relacionamento, para que tesão não brote espontaneamente. Aí eu fico lá 6 anos sem sexo e meu parceiro nunca quer conversar sobre isso. Claro, ninguém tem direito de forçar o outro a transar contra a sua vontade, não. Mas se a gente está num relacionamento, eu tenho a minha necessidade, tu tem a sua necessidade, a gente tem que conseguir, no mínimo, conversar a respeito. Deu para entender, gente? Deu para entender? Dá para relevar, por exemplo, a gente ter
de conversas difíceis, né? Onde às vezes tendo aquela conversa eu fico engatilhado, o outro fica engatilhada, mas a gente fica um do lado do outro até atravessar o conflito. Não dá para relevar você não ter conversa difícil comigo e depois você falar mal de mim na frente dos amigos. Você entendeu? Ó, a Paty aqui, não dá pra relevar um cara que te ameaça quando você não quer dar pra ele, e aí busca fora e fala, ó, eu vou abandonar a família, vai ser sua culpa se você não transar comigo contra a sua vontade. Não dá pra relevar isso, você entendeu? Dá pra relevar que alguém, às vezes, está num momento diferente da vida do que eu e precisa construir algumas coisas. Então, dá para relevar a gente não ter algumas coisas enquanto casal agora e os dois trabalharem juntos para construir aquilo. Não dá para relevar a gente não ter certas coisas e você fazer um monte de promessa vazia. E aí ficar pé da vida quando eu cobro, porque você falou que ia fazer X. Ah, mas é chata mesmo. Vocês entenderam? Gente, coisas que nunca dão para relevar. Não assumir erros. Quando você está com uma pessoa que não assume erros, mesmo que pareça coisa pequena, não interprete isso como pouca coisa. Porque pessoas que não assumem erros têm um nível de prejuízo no funcionamento da personalidade. Elas não aguentam assumir os erros. E aquilo é sempre o sinal vermelho e dos enormes. Não dá para relevar a sarcasmo e a agressão passiva. Pessoas que são sarcásticas, eu não estou falando de sarcasmo onde um tá tirando sarro da cara do outro e os dois estão curtindo ficar falando besteira um do outro porque tá leve e tá gostoso. Eu tô falando, eu tenho um problema com você e eu fico falando comentáriozinho indireto, fico sendo sarcástica, mas não tenho coragem de falar abertamente qual que é o problema que eu tenho com você e resolver junto com você. Você entendeu? Ó, Renan, meu pai falou pra minha mãe que ia arrumar outra. Ela falou pra ele que ele pode arrumar, então ele ficou puto da vida. Viu? Ó, a Vaz nunca assume, é incrível a inversão automática, certo? Invejoso ao extremo. Não dá. Eu consigo relevar uma pessoa que fala, putz, cara, eu sinto inveja disso em você e tô descobrindo que a forma que eu posso cultivar essa característica em mim é também estudando, é também fazendo isso e aquilo. Na verdade, estou transformando a minha inveja em admiração e automotivação. Beleza, não dá para relevar a pessoa sentir inveja de você e cortar suas asas para que você não voe mais do que ela. Certo? Então, gatinhas, me contem o que absolutamente não dá para relevar. O que absolutamente não dá para relevar. Ó aqui, ó essa situação. Viva com um parceiro que não consegue conversar sobre o futuro, que ao falar dos erros, ela sempre se põe como vítima, sendo que já foi muito desrespeitada e morta como mulher. Mas precioso estar sem... Não entendi essa última parte aí. Mas, viu, como assim? Não dá para relevar uma pessoa que nunca fala dos erros, porque daí nunca vai ter solução. Não dá para relevar ameaça. Vamos lá, me deem exemplos. Violência, perfeito, Gláucia. Falta de respeito, não dá para relevar. Fazer comparação com relacionamentos anteriores, não dá para relevar. A pessoa está fazendo triangulação. Mentira, não dá para relevar. Traição é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que releva, tem gente que não releva. Nunca assume erro o que ocorre na relação. Não dá para relevar. Ó, que mais? Manipulação, invalidação. Não dá para relevar. Se você invalida uma manipulação, se você releva uma manipulação, vai continuar. Humilhação pública, tortura psicológica, esconder vida financeira, violência física e psicológica, não dá para relevar. Você entendeu? A partir do momento, gente, pega uma fucking folha de papel, e ganhe clareza. Pega aqui os comentários das pessoas nessa live e faça uma lista daquilo que não dá para relevar. A partir do momento que vocês entendem quais são as sementes dos comportamentos desadaptativos maiores, porque da semente vai crescer uma árvore enorme, certo? Aí vocês conseguem identificar nos relacionamentos essas pequenas coisinhas que vão crescer e virar uma enorme árvore de manipulação, violência psicológica. Ó, não assumir o seu lugar na relação, sempre dizer que foi tu que não quis, pois ele estava aí. Sabe uma coisa que não dá para relevar para mim?
É o cara ter dificuldade de falar que ele tá num relacionamento com você na frente dos amigos, em público. É porque tem outra, né? Não dá pra relevar. Sacou? Vícios, ó, a Juliana aqui falou. Pra Juliana, vícios não dá pra relevar. Então, enquanto falta de respeito, deboche, humilhação em público é inaceitável, certo? Não dá pra relevar. Então, quando a gente entende que certas coisas não são releváveis nem quando acontecem na proporção de uma mínima gota, aquela gota nunca vai tomar uma proporção de um relacionamento tóxico, porque a gente corta na raiz. O que dá para relevar, gente? Me deem exemplos de coisas que dão para relevar. Algo que você percebe, putz, cara... Ó... aqui a pessoa falou, meu ex aos domingos costumava acordar triste com saudade do ex, relevei durante muito tempo, hoje não relevo isso. Imagina, todo mês acordar com saudade do ex durante todo o seu relacionamento, vai dar ruim. A pessoa fica te comparando com o ex, não dá pra relevar. Gritar comigo não dá pra relevar, chantagem emocional não dá pra relevar. Você entendeu, gente? Então façam uma lista de coisas... que são imperdoáveis. Porque quando você tiver essa clareza, você vai perceber quais são as gotinhas de coisas imperdoáveis que a pessoa está tentando fazer com que você normalize. Certo? Fez sentido? Ó, falta de posição com as próprias responsabilidades na relação. A Marta, quando a pessoa percebe que tem problema e procura melhorar, até quando saber se há vontade de mudar de verdade. A única forma que você sabe se a vontade de mudar é de verdade, essa pessoa de fato muda. Você tem que estabelecer um período de graça, que é quanto tempo você tem saúde mental para esperar essa pessoa. É um mês? São 6 meses? São 2 anos? Você tem que colocar o seu limite e aí sustentar aquele limite. E se a pessoa diz que ela está mudando, então ela tem que mudar durante o período de graça que você dá. E se ela não muda é porque ela não vai mudar. Você entendeu? Ó, Kelly, mandar mensagem para outras mulheres na relação. Não dá para relevar. Ficar paquerando, manter aquele Instagram que só tem mulher com a qual o cara... Ou só tem pessoas, né, independente de ser heteroafetivo ou homoafetivo, só tem as ex-paqueras, tá ligado? Aí a pessoa continua interagindo naquele Instagram que só tem ex-paquera. Pra mim não dá pra relevar, porque eu sei porque a pessoa quer aquele Instagram. Gritaria, não dá pra relevar. Ameaçar se separar, não dá pra relevar. Uma pessoa, quando você aborda uma pessoa pra resolver um problema importante na relação e a pessoa ameaça separar, pra mim não dá pra relevar. Vocês entenderam? Quando a gente tem clareza, marido com perfil em site de relacionamento, gente, não dá pra relevar. Gritar pra se impor, não dá pra relevar. Aumentar o tom de voz. Eu não aceito aumentar o tom de voz. Não dá pra relevar. Ele tem a senha do meu celular, mas eu não tenho a senha do celular dele. Não dá pra relevar. 2 pesos, 2 medidas. Vocês entenderam, gente? Então, pra quem tá assistindo essa live depois, e muito obrigada, gatinhas e gatinhos, por participarem. Eu adoro quando tem vocês aqui pra bater papo, certo? Depois vocês coloquem nos comentários exemplos de coisas que não dá para relevar, para que fique claro no teu cérebro quando acontecer, para você não ficar, ai não, mas é pequeno, eu deveria relevar. Não, tem coisa que não se releva, ponto final. Ponto final. Não deixe o outro te confundir. Entendeu? A gente também, eu sei que tem uma manipulação psicológica acontecendo aí por parte do outro, mas a gente tem que ser esperto, cara. A gente tem que entender dos nossos limites. Porque é a gente que deixa o outro vir com as gotinhas atrás de gotinhas até a gente não aguentar mais. Certo? Essa é a nossa parte. Mandar nudes não dá pra relevar. Certo? Ó, xingar não dá pra relevar. Pronto, gente. É isso. Vocês entenderam? Então, resumindo o que a gente tá falando na live aqui. Relações tóxicas geralmente começam legais.
O que nos confunde é que o abuso começa gota a gota. Como a gente não quer ser chato, lutando por gotinhas, a gente deixa relevar. No entanto, é no deixar relevar que o padrão do tratamento vai piorando e nunca vai melhorar, depois que a gente deixa piorar. Sendo assim, qual é o truque? O truque é nós termos clareza sobre o que não dá para relevar nem quando está na proporção de o dinheiro. Gastar meu dinheiro como se fosse dele sem a minha autorização. Uma gota disso acabou para mim. Quando a gente tem clareza sobre o tipo de comportamento que não dá para relevar nem na proporção de uma gota, então a gente já barra aí e a gente não deixa ele aprofundar. Ah, ele e ela me trata bem e hoje é um dia atípico onde deu uma rabugenteada e depois pediu desculpas, relevo. Ah, geralmente contribui com as finanças de forma igualitária, esse mês foi difícil porque foi roubado? Ok, beleza, mês que vem é nós, certo? Quando tem um padrão legal e num momento a pessoa tem um deslize, mas pede desculpa e reconhece abertamente qual foi o deslize, ok, beleza. Mas agora começou a tentar normalizar a violência e desrespeito de qualquer tipo, não dá pra relevar. Fez sentido, meus amores? É isso. Muito obrigada, gatinhas e gatinhos.